basicamente, você vai ter que ter em mente, a não ser que o professor te dê isso na prova, você vai ter que ter isso de alguma forma aí na sua cabeça, quais são os postulados e teoremas importantes para o que vocês vão ter que fazer na prova. Então, antes mesmo de eu falar, ou começar a falar da geometria, eu quero antes apresentar ou reapresentar para vocês. Peraí, Ana, vou fazer isso. Peraí. Tenta agora. Legal. Então tá. Então a gente precisa saber o significado de algumas palavras antes. Né? Então, como eu não sei se essas palavras já foram apresentadas para vocês, eu vou então apresentá-las. Então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido pelo menos falar nessa palavra, axioma. Ou ainda num sinônimo dela, que é postulado. Tá certo? Então, nós somos de uma área das exatas que ela é toda, sem exceção, construída em cima de axiomas ou postulados. Um axioma é algo que você diz que é verdadeiro e você aceita aquilo como verdadeiro e ele não tem como ser demonstrado, ok? Então, a matemática ela é inteirinha construída em cima disso. Então, por exemplo, quando você vai estudar os números reais, vários são os postulados ou axiomas que são colocados, que são afirmações sobre os números reais que você tem que engolir como verdadeiro porque não tem demonstração. Tá? A geometria que nós vamos trabalhar, ela é cheia de postulados, ou seja, por exemplo, a gente trabalha com pontos, retas, planos, e são entidades que são abstratas e que a gente não consegue demonstrar a existência dessas coisas. Mas a gente trabalha em cima disso. Se a gente extrapolar um pouco aí, essa história da gente ter que acreditar nas coisas, quando um arquiteto, por exemplo, ou engenheiro civil, imagina uma construção, ele está trabalhando com pontos, retas, planos, e tudo isso, enfim, vira concreto, né? Mas a base de tudo isso, ela é teórica, certo? É teórica. Bom, em particular, nós vamos trabalhar com geometria, claro, né? Então a geometria tem os seus próprios axiomas e postulados. Basicamente, o que nós vamos trabalhar aqui é com a geometria chamada de euclidiana. Euclidiana. Por que esse nome, né? Por causa da obra de um cara chamado Euclides, que viveu por volta de 300, 350 a.C., se é que ele existiu, né? E que ele fez uma obra que chegou até a gente, felizmente, ok? Chegou até a gente, felizmente, que se chama Os Elementos. Já ouviram falar desse cara e dessa obra? Ou não? Estão me ouvindo aí, pessoal? Então, esse Euclides foi um filósofo, geômetra, matemático grego. Na antiguidade, os caras eram tudo junto, né? Físico, médico, dentista, tudo uma coisa só. Tá. Muito bem. Esse cara escreveu uma obra que se chama Os Elementos. Ela é composta de 13 livros, que a gente hoje chamaria mais de 13 volumes, capítulos ou coisa parecida. E tudo que a gente usa hoje para geometria vem desse livro. Claro que com uma linguagem mais moderna, tá? O Euclides foi o primeiro cara a demonstrar o teorema de Pitágoras. Está no livro dele também. Aliás, pessoal, esse livro,
que eu estou falando aqui, os elementos, né, já tinha falado, mas repito. Ele, se eu não me engano, ele está disponível na internet, os elementos. Tá? Eu tenho essa obra aqui comigo. Eu comprei ela, eu quis comprar e comprei. É uma edição gringa e está em inglês e grego. Eu não sei grego, mas eu sei inglês, né? Dá para eu me virar. E o que mostra essa obra? Ela mostra todas as construções geométricas possíveis com régua e compasso, baseada no que a gente chama de axiomas euclidianos, ou do Euclides, tá? Que nós vamos ver alguns aqui muito parecidos. Então, alguma pergunta antes que eu continue? Vocês estão me ouvindo? Alguma pergunta? Não. Tá. Sim. Sim, está ouvindo, né? Tá. Ok. Só um pouco mais de história que eu acho legal, que vocês já devem ter ouvido também de outros professores, é o seguinte. Muitas obras gregas desapareceram, infelizmente. Outras chegaram até a gente. Os elementos de Euclides foi uma das obras que chegou até a gente, certo? E isso que chegou até a gente é uma cópia da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, da cópia. Ou seja, muito se alterou desde do original. Então, a obra que a gente tem hoje, ela na verdade é uma obra meio que coletiva aí de muitas pessoas ao longo desses 2 milênios, tá certo? Então, muito provavelmente tem algumas correções, os caras muito provavelmente fizeram algumas alterações, incluíram coisas, retiraram outras. O que chegou para a gente foi uma obra que se diz do Euclides, mas já tem muita mão ali que mexeu nessa obra. O Arquimedes era um cara também bastante produtivo na área da matemática. Muitas obras dele se perderam, infelizmente. E, felizmente, há uns 10 anos se achou uma obra dele sobre cônicas, né, sobre hipérboles, parábolas, que estava escondido num outro livro, porque os caras tinham raspado as páginas desse livro do Arquimedes, era uma cópia da cópia também, para escrever um livro de orações, isso na Idade Média. Esse livro foi encontrado, ainda bem, a gente conseguiu recuperar essa obra perdida do Arquimedes. Foi um sucesso na época. Quem quiser também ter acesso a essa obra, ela está disponível na internet. Bom, agora vamos falar um pouco do que a gente vai trabalhar. Então, o que é um axioma, pessoal? Isso é só mais para dar uma base aí de... Assim. Um axioma ele não é necessariamente matemático. Então. Ou seja, o axioma é uma palavra que a gente emprestou, nós matemáticos emprestamos da filosofia. Né? Então, como na filosofia você tem muitas coisas que você não consegue provar que são verdadeiras, e a matemática tem disso também, e a gente aceita como verdadeiro, então aqui está. Ó. Na lógica tradicional, um axioma postulado é uma sentença ou proposição que não é provada ou demonstrada e é considerada como óbvia ou como consenso inicial necessário para a construção ou aceitação de uma teoria. Por essa razão, é aceito como verdade e serve como ponto inicial para deduções e inferências de outras verdades dependentes da teoria. Tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aí que é o seguinte. Vocês que vão dar aula, eu acredito, né? Então, se um dia vocês pegarem o ensino fundamental 2 ou no ensino médio de novo, você pode ter um problema assim, ó.
Prove que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a dois ângulos retos, ou 180 graus. Tá bom? Aí eu pergunto para vocês se vocês saberiam demonstrar isso. Isso é um teorema. Um teorema é algo que a gente pode demonstrar e que ele é demonstrável com base nos axiomas ou postulados. Ótimo, então vamos demonstrar. Vocês vão precisar disso. Tá certo? Quando vocês forem dar uma aula lá no ensino médio fundamental, isso é uma das coisas que é legal que vocês demonstram. Tá bom. Então, vamos desenhar um triângulo. Ah, outra coisa. Então, antes que a gente faça a demonstração. Então tá aqui a demonstração. Ou prova, né? Prova, 2 pontos. Antes de provar isso aí, a gente precisa de alguns axiomas. Por exemplo, tem um axioma ou postulado que diz assim, ó, esse está no livro do Euclides, esse livro milenar que eu tenho em casa aqui também. Ele fala assim, ó, postulado. Não é bem assim que ele fala, mas é parecido com isso. Postulado. Se um par de retas paralelas é interceptado, quando digo paralelas, digo que elas são distintas. Interceptado por uma terceira reta, temos que os ângulos alternos internos, já vou falar quem são eles, são congruentes. Palavra que vocês vão ouvir bastante também durante o curso de geometria. Congruente em geometria significa de mesma medida. Ah, não quer dizer igual? Não, quer dizer de mesma medida. Tá? Então, postulado. Se um par de retas paralelas distintas é interceptado por uma terceira reta, temos que os ângulos alternos e internos são congruentes. Eu estou... Deixa eu fazer isso. Legal. Então, o que eu quis dizer aqui foi o seguinte, olha, se vocês têm um par de retas paralelas, só lembrando que retas que são paralelas, elas não têm nenhum ponto em comum, elas não se encontram e nem no infinito. Esse papo de se encontrar no infinito, pessoal, é coisa da física. Retas paralelas não se interceptam em lugar nenhum. Na geometria, não. Na física, quando o cara fala que raios luminosos se interceptam no infinito, ele está falando de raios luminosos, não de retas. Muito bem, aí você vem aqui e intercepta esse par de paralelas
com uma reta transversal aqui. Aqui está. O que são ângulos alternos internos? São esses caras aqui, ó. Esse cara aqui é alterno interno, esse cara aqui. E aí, pessoal, acontece uma coisa fenomenal, que é o seguinte: esses ângulos são congruentes, eles têm a mesma medida. Quando eu falo alfa e beta, eu estou falando de medidas. E quer saber? Durante 2.400 anos, as pessoas tentaram demonstrar que se você pega um par de retas paralelas e intercepta com uma transversal, os ângulos alternos internos são de mesma medida, e ninguém conseguiu, porque isso aqui não é um teorema, isso aqui é um postulado, certo? Ninguém conseguiu ainda, né? Se você quiser tentar, eu acho que não vale a pena. Mas isso é uma coisa que a gente cita como verdadeiro e ponto. Ponto final. Nós vamos usar isso aqui para provar o teorema que eu estou propondo para vocês. Alguma pergunta, pessoal? Falem comigo, por favor. Alguma pergunta aí? Não. Legal. Tá. Então, antes de continuar a demonstração, eu quero fazer um comentário aqui que é o seguinte, ó. Tem até um livro, pessoal, que vale a pena, se você gosta de história da matemática, eu acho bem legal. Uma observação que eu vou fazer aqui. Procure um livro chamado O Último Teorema de Fermat. O Último Teorema de Fermat. Não sei se vocês já ouviram falar nele. Não? Já ouviram falar no Último Teorema de Fermat, pessoal? Tá. Esse livro ele conta a história do seguinte, ó. O Pierre de Fermat foi um matemático, ali para os idos de 1700 e alguma coisa, e ele estudava a teoria de números, tá ok? Então ele falou assim, olha, ele deixou num dos livros que ele escreveu lá, na verdade um livro que ele estava lendo, ele deixou a seguinte colocação, olha, eu descobri que se numa equação como essa, com A, B e C inteiros, com A, B e C inteiros, se o n for maior que 2, não existem A, B e C que satisfaçam essa expressão aqui. Ele fez esse comentário num livro que ele estava lendo ali na página e escreveu assim, que ele sabia mostrar isso, mas que a página daquele livro era muito pequena para ele fazer essa demonstração. E ele morreu sem demonstrar. Isso aqui é um 2, tá, pessoal? Na década de 90, um matemático... então ele morreu e por 380 anos as pessoas tentaram demonstrar isso aqui e não conseguiram. Tem um livro que conta a história disso. Se chama O Último Teorema de Fermat. Se você procurar, leia. É legal. E aí, esse cara, na década de 90, conseguiu demonstrar que o Fermat estava correto. Mas até então estava todo mundo achando que o que o Fermat tinha falado era um postulado, mas não era. O cara levou 8 anos para fazer a demonstração. Né?
Então, só para fechar a conversa aqui, esse livro é interessante, vale a pena, sobre o último teorema de Fermat. Legal? Tá, voltando aqui, a gente está demonstrando então que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. Estou acompanhando. Muito bem, a gente. Tá legal. E para isso eu apresentei um postulado para vocês. Que, dadas as duas paralelas, uma terceira reta que intercepta, sei lá, uma reta T, por exemplo, que intercepta essas paralelas, essa reta ela vai criar nas outras duas paralelas 4 ângulos em uma, 4 ângulos na outra. Os ângulos são classificados como alternos internos. Esse alfa e beta, mas tem também os alternos externos, opostos pelo vértice e assim por diante. Tá? Bom, com isso aqui, a gente vai então na demonstração do triângulo. O que a gente quer fazer? A gente quer mostrar que, dado um triângulo qualquer, que a soma dos ângulos internos desse triângulo tem que dar 2 retos. Ok? Então vamos fazer isso. Ó, desse triângulo, então, eu vou dar nome para os ângulos. Chamar de alfa, beta e teta. E eu vou fazer o seguinte, eu vou dar nome para os vértices aqui, eu chamo esse vértice de A, B e C. E eu vou passar uma reta, pessoal, pelo vértice A, e a gente pode fazer isso sem nenhum problema. E essa reta aqui, eu estou afirmando, essa reta que a gente construiu, ela é paralela a BC. Certo? Então essa reta foi construída de forma que ela era paralela ao lado BC do triângulo. Bom, quando a gente faz isso, vai aparecer aqui, ó, aqui em cima, um ângulo que alterna interno esse cara aqui. Concordam? Esse cara é alterno interno a esse, ou seja, aqui é alfa. E aqui vai aparecer um outro ângulo, alterno interno ao beta, que pelo postulado que eu acabei de apresentar, tem a mesma medida que o beta. Quando você olha para esses 3 ângulos aqui, você nota que alfa com teta com beta dão esse ângulo raso aqui, ó. O ângulo raso é aquele ângulo de 180 graus, tá certo? Ou seja, 2 retos. Então o que eu quis mostrar aqui para vocês é o seguinte, que para demonstrar uma coisa que a gente usa bastante, né, que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus, consegue provar. E que isso, a gente constrói um mundo, que é a geometria. Alfa mais teta mais beta é 180. Muito bem. Pronto. Então a gente precisou de um postulado para demonstrar um teorema. É disso que nós vamos falar durante o curso de geometria, tá ok? E na sequência, a gente precisa aceitar a existência. É que nem acreditar em duende, tá bom? O que a gente chama de termos indefinidos.
com todo respeito a quem acredita em duende, é claro, né? Indefinido. São ponto, linha, que não é necessariamente uma reta, e plano. Tá? A gente vai entender essas coisas aí como elas existem, pelo menos no mundo abstrato. O Euclides, no livro dele, já dizia, tentava dar uma definição para ponto. Ele falava assim: ponto é aquilo que não tem partes. Essa era a definição do Euclides no livro dele. Ele falava também que linha era um comprimento sem espessura. E ele dizia também que o plano era uma largura com um comprimento com espessura nula. Quer dizer, essas coisas realmente não existem, tá certo? Mas a gente aceitando que a gente pode, no abstrato, concordar com a existência desses caras, a gente constrói um mundo em cima disso, simplesmente com uma definição que nós vamos dar aqui agora. Espera aí que eu colei a coisa errada aí. Agora eu vou colar a coisa certa. Tá aí. Pessoal, nós vamos falar um pouco de geometria, claro, que nós estamos falando, e um pouco de teoria de conjuntos, tá bom? Porque a gente faz uma abordagem para geometria da seguinte maneira: a gente trata esses entes geométricos aqui, plano, principalmente plano e linha, como sendo conjuntos. Então, uma das definições que vocês vão ter que aceitar e guardar é a seguinte: o que é uma geometria plana de incidência? O que é uma geometria de incidência? A gente chama de geometria de incidência todo conjunto que vai levar o nome de plano, ok? Cujos elementos são essas coisas que nós aceitamos como verdadeiras, que são pontos, e as linhas são seus subconjuntos. Então, antes mesmo da gente pensar isso como figura, pessoal, a gente entende isso como um conjunto de coisas, ok? Então, o plano, que a gente representa às vezes lá no desenho como algo finito, ele na verdade é infinito. Tá legal? O plano é infinito para todos os lados. Tá. O que nós temos num plano? Nós temos num plano pontos. Prova isso. Não dá para provar. Desculpe aí, você vai ter que aceitar como verdadeiro e acabou. Tá certo? O que mais nós temos num plano? Nós temos pontos que estão, vamos dizer assim, conectados de forma contínua, que vão formar linhas. Aí eu faço uma observação que é a seguinte: o material que vocês receberam aí, ele dá uma abordagem mais geral. Ele chama esse conjunto de pontos que você pode ter dentro do plano, ele chama de linha. Alguns livros de geometria, os autores já vão logo na reta. Tá legal? Mas, ok, a gente pode pensar nas linhas do plano como retas, sem nenhum problema. Tá legal? Chama reta. Outra coisa, no material que vocês têm, o cara chama o conjunto aí, cujo nome é geometria de incidência, ele dá o nome de π. É que, em geral, os livros, quando dão nome para planos,
dão nome com letra grega minúscula. Tá legal? Para reta, são letras gregas, desculpa, letras latinas minúsculas. E para os pontos, pessoal, que são esses caras que moram no plano junto com as retas, eles têm como nome letras latinas maiúsculas, ok? O Euclides falava assim: em um plano há infinitos pontos, bem como infinitas retas. Isso é um postulado. Tá? Não tem como provar isso. A gente aceita como verdadeiro e toca a vida. Pergunta. Ou perguntas. Então, como vocês perceberam, a geometria que nós vamos estudar aqui, ela é muito mais conceitual do que você ter que achar um número, achar enfim, uma matriz, entendeu? Tá. Então vamos ver os nossos primeiros postulados. Só relembrando que postulado são afirmações, né, são proposições que a gente vai aceitar como verdadeiro e acabou. Não tem o que discutir. Então, os postulados de incidência, que ele diz, são postulados que vão relacionar os nossos termos definidos, ponto, linha e plano, ok? Então ele vai falar o seguinte. Vou colar aqui, tá? Só um minutinho. Tá colando. Tá. Vamos lá. Esses são os postulados de incidência, ok? O que esses caras fazem? Eles relacionam ponto, reto, plano. O que você vai ter que fazer com isso aí? Você vai ter que guardar isso na sua cabeça. Ou seja, o primeiro postulado diz que dados dois pontos distintos, então para você aceitar que dados dois pontos distintos, você tem que aceitar que ponto existe e acabou. Ele diz: existe uma única linha, entenda reta, contendo os pontos P e Q, que nós denotamos por os pontos por onde a reta passa com uma setinha dupla em cima. Isso é uma coisa que o seu professor está dizendo que nós vamos ter que adotar, mas em geral todos os livros de geometria adotam sim a denotação para reta. Muito bem. Isso é um postulado, não tem demonstração. Segundo, cada linha contém pelo menos dois pontos. Pessoal, pelo menos significa dois ou mais. Ok? Dois ou mais. Dois ou mais. Isso também é um postulado. Postulado 3. Existem pelo menos três pontos não colineares. Colinear significa na mesma linha. Não colinear significa não estão na mesma linha. O que ele está dizendo para a gente é que se você tiver um plano, e você pegar nesse plano dois pontos distintos, aí você fala,
como é que eu posso pegar dois pontos distintos no plano? É porque eles foram definidos já como existentes. Então você pega dois pontos distintos. O postulado 1 fala que uma reta contém, e ela é única, esses pontos distintos. Ela é única. Aqui é a reta. Certo? Então, pelos pontos A e B, temos uma reta. O postulado está dizendo que a gente pode chamar de... Ou também a gente pode chamar desse jeito, viu, pessoal? Letra minúscula. Tanto faz. Bom, cada linha contém pelo menos dois pontos. Sem dúvida, porque para gerar essa linha você precisa de dois pontos. Então, cada linha contém pelo menos dois pontos. E existem pelo menos três pontos não colineares. O que ele está tentando dizer é o seguinte, olha, dada uma linha, fora dela tem pelo menos um ponto. Sim, porque no plano você tem infinitos pontos. Então tem um fora da reta pelo menos. Perguntas? Alguma pergunta, pessoal? Falem comigo aí. Nenhuma pergunta. Tá bom. Então, se tem que aceitar, não tem pergunta. Verdade. Mas essa é a natureza da matemática. A matemática é uma ciência axiomática, certo? A gente só trabalha com coisas que realmente não existem. Que, de um certo modo, é uma coisa bem bonita. É abstratíssima. Sim, verdades absolutas. Exatamente. Aí, pessoal, começa o inferno. Primeiro exercício. Esse é até que fácil. Qualquer pergunta, então, que seja feita agora, vocês terão que responder com base nos três axiomas. Tá? Quer dizer, você só precisa usar aqueles três axiomas ou postulados para responder essas perguntas que vão aparecer. Então, uma coisa que vocês vão perceber durante esse curso é que vocês vão ter que adquirir uma certa habilidade aí em demonstração, em demonstrar logicamente as perguntas que foram feitas. Então, por exemplo, dada uma linha L, mostre que existe um ponto P fora de L. Aí você vai quebrar a cabeça e falar assim, bom, eu vou olhar para os postulados. Se o postulado me garantir alguma coisa com relação a isso, eu uso o postulado. Considerando que ele é verdadeiro absolutamente. Então, dada uma linha L, o nosso examinador aqui já nos garantiu que essa linha L existe, que ele está dando essa linha para a gente. E as linhas só existem nos planos, então ela está num plano que também existe, tá certo? E que ele quer que a gente mostre que fora da linha L tem um ponto. Tem algum postulado que garante isso? Se você tiver algum dos três postulados que
Mostre que isso aqui é verdadeiro. Você não precisa falar mais nada. É sim. Muito bem. O que você vai escrever? Ó? Ah, você pode dar uma floreada, né? Porque, muito provavelmente, na sua prova, de fato, você vai escrever o postulado P3 nos garante que existem pelo menos 3 pontos não colineares. Pronto. Se tem pelo menos 3 pontos colineares, um deles tem que estar fora da reta. E no caso é o ponto A aí que eu estou mostrando, tá? 3 pontos não colineares. E, portanto, temos um ponto fora de reta. Temos pelo menos um ponto fora de reta. É assim? É assim. Esse L é meio estiloso, né? Eu não vou ter esse L. Fora da reta. Vamos colocar aqui. Dúvidas? Sim ou não? Só. Todo mundo entendeu aí o raciocínio? Opa, temos alguém aqui. Peraí. Quem está falando? Ah, só um minutinho, tá, pessoal? Bom, se ninguém tem dúvida, eu já vou propor o segundo problema aí. Eu só vou usar os 3 pontos postulados dos problemas de incidência. Eu só uso os 3 postulados para usar. Ana, o áudio ficou muito ruim. Tenta de novo falar. Eu só vou usar para provar todos os problemas de incidência. Eu só uso esses 3 pontos postulados para provar. Só eles. É que nós vamos ver mais postulados, né? Por enquanto são só eles. Tá, mas aí quando falar em plano, linha e ponto, eu só vou precisar que é de incidência. Acabou, são esses 3 aí. Ok. Tá? Ok. Obrigada. Legal. Dá uma olhada aí no. Tá colando aí. Aí está. Esse é o nosso segundo exercício, pessoal. Então, olha só. Em cima dos 3 postulados que nós trabalhamos, foram apresentados para a gente pode criar outros conjuntos. Só um minutinho. A gente
gente pode criar outros conjuntos, tá certo? E estudar, vamos dizer assim, as propriedades desses conjuntos aí novos. Vamos dizer assim. Então, olha só, o que esse exercício está falando? A gente acabou de ver o que era uma geometria de incidência. Isso era um conjunto que reunia pontos, linhas e planos, tá certo? E que valia para esse conjunto 3 postulados. Aí o exercício 2 fala assim, ó, faz o seguinte, vamos criar um outro conjunto, vamos pegar o conjunto chamado geometria de incidência, vamos colocar mais 2 postulados nele, tá legal? E vamos chamar esse novo conjunto com 2 postulados a mais de geometria projetiva plana. Tudo bem? Aí o exercício fala assim, ó, uma geometria projetiva plana, ela é uma geometria de incidência, porque ela satisfaz os 3 postulados que nós já vimos, e ela tem mais 2 postulados que ela deve satisfazer. Primeiro postulado, ou terceiro postulado, né, no caso, se a gente for colocar aqui, então, o postulado, eu tenho que tomar cuidado aqui porque eu não posso chamar de 3. Eu vou chamar aqui de postulado 1 da geometria plana. Tudo bem? Porque ele é exclusivo da geometria plana. Desculpa, da geometria projetiva plana. Olha o que o postulado fala. Ele fala assim. Cada linha, ou em uma geometria plana e geometria projetiva plana, ou seja, nesse conjunto, cada linha tem pelo menos 3 pontos. Ah, não eram 2? Não, agora eu quero que seja 3. Pelo menos 3 pontos. Isso não fura o postulado da nossa geometria de incidência lá, porque onde tem 3 tem 2. Então não fura o primeiro postulado. Certo? Ou seja, nas linhas da geometria plana de incidência, a gente tinha que ter 2 pontos para determinar uma linha. Da geometria projetiva plana tem que ter 3, mas onde tem 3 tem 2. Então está tudo certo. Cada linha tem pelo menos 3 pontos. Outra coisa que deve acontecer nesse conjunto, que eu vou chamar de P2, da geometria, faltou um O aqui, né, pessoal? Da geometria projetiva plana, é que cada das 2 linhas distintas L1 e L2, vírgula, existe um único ponto comum às 2 linhas. Existe um único ponto comum às 2 linhas. E aí, quando você pega aqueles 3 primeiros postulados e junta com esses 2, você tem um conjunto novo chamado de geometria projetiva plana. Os elementos desse conjunto têm que respeitar os 5 postulados. Tá legal? Aí o exercício fala assim, mostre que esse conjuntinho aqui, que ele chamou de π, com as seguintes linhas, L1, L2, ó, o conjunto π é formado por 7 pontos, pessoal. A, B, C, D, E, F, G. Tem 7 pontos lá dentro.
Tudo bem? E que esses 7 pontos, com essas linhas aqui que foram definidas como linha 1. A linha 1, ela tem 3 pontos, ABC. A linha 2 tem ADE, a linha 3 tem AGF, a linha 4 CGD e assim por diante. Então, esse nosso amigo aqui, ele respeita tanto os postulados da geometria de incidência e agora os 2 postulados da geometria projetiva plana. Por quê? Porque cada linha tem pelo menos 3 pontos. Ok. E, dadas 2 linhas distintas, existe um único ponto comum às 2 linhas. Perceba que, olha a linha L1 e a L2. Elas têm um ponto em comum. Elas têm o ponto A em comum. Então a linha 1 tem o ponto A em comum com a 2. A linha 2 tem o ponto A em comum com a 3. A linha 3 tem o ponto G em comum com a 4. A linha 4 tem o ponto C. A linha 6 tem o ponto E em comum com a 5. E a linha 7 tem o ponto B de bola em comum com a 6. Então, ele quer que a gente verifique se vale os postulados para esse conjunto aqui. Vamos lá. Então, vamos começar do começo. Tá legal. A gente tem que ver se o primeiro postulado vale, não o primeiro do nosso da geometria de incidência. Vocês lembram o que fala lá? Não quer que eu coloque aqui do lado? Tá. Então eu vou... Deixa eu colar aqui. Não fui feliz. Então, o primeiro postulado é esse aqui, pessoal. Deixa eu... Só para a gente... Só um minutinho, hein? Só um minutinho. Então, o que nós vamos ter que fazer? De acordo com o exercício, mostrar que vale todos os postulados que nós já vimos até agora para esse conjunto π, que tem 7 pontos, e nesse conjunto π nós temos essas linhas formadas por 3 pontos, e aí a gente tem que mostrar que o primeiro postulado vale. E aí nós temos que argumentar. Então se prepara para essa prova aqui para gastar muito grafite. Né? Então tá aqui, postulado 1. Dados 2 pontos distintos P e Q, existe uma única linha contendo P e Q, que podemos denotar como PQ. Olha só, tá vendo a linha 1 aqui? Essa linha 1 aqui, ela é diferente de todas as outras que nós temos aqui, então ela é única. Ela é única. Ela é a única que tem os pontos A, B, C. Quando você olha para a linha 2 ela é única, porque ela é a única que tem os pontos A, D, E. E assim sucessivamente. Então, dados 2 pontos distintos, sempre
teremos aqui, no nosso conjunto de 7 linhas, nós sempre teremos cada uma dessas 7 linhas contendo 2 pontos distintos. O exercício não falou, vamos dizer assim, tem uma falhinha aí, mas ele deveria dizer que A, B, C, D, E, F, G são pontos distintos. Tá? Então note o seguinte, como é que nós vamos justificar isso? Então, vou justificar o seguinte, ó. Então, vou justificar o postulado 1. A linha 1 contém os pontos distintos A e B. Então, supondo que os pontos A e B sejam distintos, né? O problema não falou, mas contém os pontos distintos A e B. Certo? A linha 2 contém os pontos distintos D e E. Vírgula. E assim sucessivamente, vírgula, até a linha 7, que contém os pontos distintos E e F. Ponto. Detalhe, todas as linhas são únicas. Pois os pontos que determinam qualquer uma das linhas vírgula, não determinam as outras. Então vocês vão ter que gastar o português aí para responder perguntas de geometria e de desenho geométrico. Então, pessoal, esse blá 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 aqui foi só para justificar o primeiro postulado. Segundo postulado. Quero saber, antes que eu coloque o segundo postulado aqui de incidência, se vocês entenderam o que eu falei. Alguma pergunta? Tá bom. Então tá bom. Tá aqui o segundo postulado. Nós vamos ter que ver se ele vale. Fala, Ana. Pode falar. Tem que abrir o microfone, senão não escuta. Ah, legal. Vamos lá. Tá. É assim, ó. Antes que eu fale desse cara aqui. Deixa eu pôr ele para baixo. O que eu quis dizer logo no final da frase
foi o seguinte. Qualquer linha que você pegue, elas são determinadas, elas são únicas, porque os pontos que determinam essa linha que você pegou não determinam outra linha. Nós temos 7 linhas, então eu vou pegar aqui, por exemplo, vou pegar a linha, a linha L1. Então vou pegar a linha L1. Então, a linha L1, ela é determinada pelos pontos A, B, C. Na verdade, basta que eu pegue 2 pontos. Tá legal? 2 pontos desses 3 já me determinariam essa linha. Porque vai ter que ficar aí mesmo. Tá. Vamos comparar a linha. Vamos comparar a linha L1 com a linha L2. E depois com a L3. E assim sucessivamente. Ó. Deixa eu só arrastar isso aqui para baixo. Legal. Tá. Então, o que a gente tem que mostrar é que elas são únicas, ou seja, dados dois pontos, você só tem uma reta ali. Então tá bom. Os pontos que nós temos são, vamos lá, o que eu quero fazer é o seguinte, pega os pontos A e B. A e B. O A e B, eles estão presentes em qual linha ou quais linhas? Ou seja, se você olhar as linhas que tem A e B aí, só tem uma. É a L1. O que eu estou dizendo é o seguinte, se eu escolher a L1, ela é a única que é determinada pelos pontos A e B. Ou seja, cada 2 pontos que eu pego, quaisquer que sejam eles, sempre vamos determinar uma única linha. Se eu pegar os pontos A e B, esses pontos determinam a linha 1. Aí você fala, tá bom, eu quero pegar agora o A e D. Tá bom. Ou A e E. Pode ser também. Se você pegar o A e E, a linha que esses 2 pontos determinam, ela é única e é L2. Então eu estou justificando que o postulado 1 ele é satisfeito porque o postulado fala assim, dados 2 pontos distintos, existe uma única linha que contém esses 2 pontos. Legal, eu pego A e B. Quais as linhas que contêm esses 2 pontos? Só uma, L1. Certo? Ah, pega A e E. Quantas linhas contém esses 2 pontos? Só uma, L2. Ah, e se eu pegar o A e G, o A e F, quantas linhas contém esses 2 pontos? Só uma, a L3. Então, cada par de pontos aqui determina uma única linha. Então, o postulado 1 está sendo satisfeito tranquilamente. Só para terminar, então, o argumento aqui, se você pegar o ponto G e D, esses caras estão contidos, né, na linha 4. Se você pegar
os pontos C e E, por exemplo, existe uma única linha que contém esses dois pontos, é o L5. E se você pegar o B e E, B de bola e de elefante, as únicas linhas que contêm esses dois pontos, a única linha que contém esses dois pontos é L6. E só falta L7. Só para arrastar esses caras para baixo. Certo, falta a L7 que eu vou colocar aqui. E a L7? Bom, a L7 ela aparece quando eu pego, por exemplo, os pontos B e F. Dados dois pontos B e F, existe uma única linha que os contém, a saber, L7. Esclareceu, Ana? Legal. Legal. Então vamos ver o postulado 2. Como vocês perceberam, os exercícios podem ser meio longos, né? É claro que assim, às vezes eu exagero na explicação, porque é uma aula, né? Muito bem, como é que você mostra que o postulado 2 vale? Cada linha contém pelo menos 2 pontos. Isso é fácil. A pergunta é, quem tem 3 tem 2? A resposta é sim, né? Quem tem 3 coisas tem pelo menos 2. Certo? Então, ok. Então, cada linha contém pelo menos 2 pontos. De fato. Então, a justificativa é de fato. Pois todas as linhas contêm. Eu acho que esse contém, pessoal, estou meio por fora da correção ortográfica, mas ele tem um circunflexo. Depois todas as linhas contêm 3 pontos. E quem contém 3 contém 2. Pronto, esse foi fácil. Perto do anterior, né? O postulado 3. Perguntas aí. Aproveita enquanto eu colo o postulado 3. Ok. Postulado 3 fala assim. Vamos ver se o postulado 3 é satisfeito nessa tal de geometria projetiva plana. Olha o postulado 3 aqui. Existem pelo menos 3 pontos não colineares. E aí, o postulado 3 ele é satisfeito nessa geometria plana projetiva plana? Sim. Muito bem. Por quê? Pega, por exemplo, isso é fácil de provar também. Pega, por exemplo, a linha 1. A linha 1 ela contém os pontos ABC. Tá legal? A hora que você olha para a linha 2, a linha 2 contém os pontos AD. É ou não é? Bom, se você observar,
ponto D não pertence à linha 1. Ele pertence à linha 2. Ou seja, o postulado fala assim, existem pelo menos 3 pontos não colineares, verdade. Para todas as linhas que você comparar, elas até podem ter 2 pontos, ou pelo menos um ponto em comum, que é o que vai acontecer. Mas os outros 2 não são da mesma linha. Então, se o D não pertence a L1, então já está provado. O D não é colinear à linha 1, porque ele não pertence a ela. Então, vamos escrever isso. O ponto, ou ainda, como o ponto D não pertence à linha 1, temos pelo menos 3 pontos não colineares. Isso é verdade para cada uma das 7 linhas. Então, perceba que para cada uma das linhas, cada uma das 7 linhas apresentadas, é sempre possível verificarmos que há pelo menos um ponto fora delas. Fora das mesmas. Pronto. Isso nós demonstramos o postulado 3 da geometria de incidência. Agora nós vamos demonstrar não, né? Nós vamos provar que nós provamos que ele vale. Agora nós temos que provar que vale o postulado 1 da geometria projetiva plana. Qual era o postulado 1 da geometria projetiva plana? Ele dizia o seguinte: ele dizia o seguinte: em uma geometria projetiva plana, cada linha tem pelo menos 3 pontos. De fato, as nossas linhas têm pelo menos 3 pontos cada um, tá? Então, ok. De fato, cada uma das 7 linhas possui 3 pontos. Então, beleza. Esse foi fácil. E agora, o último postulado, que a gente teria que mostrar que
O último postulado da geometria projetiva plana é que, dadas duas linhas distintas, existe um único ponto comum às duas linhas. Isso a gente observa da seguinte maneira. De fato, sempre que tomamos duas linhas distintas, quaisquer, há sempre um ponto em comum entre as mesmas. Pode verificar. Aí dá para verificar que são só 7 linhas. Então, pessoal, como esse conjunto π ele respeita esses 5 postulados, os 3 primeiros que nós vimos, mais os 2 do segundo exercício, a gente conclui que esse conjunto π é uma geometria projetiva plana. Certo? É um conjunto que respeita esses 5 postulados. Tá? Então, concluindo, né? Desta forma, como temos os 5 postulados satisfeitos, concluímos que o conjunto representado conjunto de pontos representado junto com as linhas são uma geometria projetiva plana. Não pode escrever ufa lá. É isso aí. Esse é o segundo exercício. E aí, o que vocês acharam? Que bom. Ok. Ai. Ó, aí, eu acredito que está todo mundo com esse material aí já, né? É aquele PDF. Onde estão esses exercícios? Aí o que acontece? Acho que ele apresenta mais. Deixa eu ver aqui. Não, mas tem 6 exercícios. Ele apresenta o postulado da régua. Eu sugiro que a gente fique assim, ó. Você dá uma olhada nos exercícios 3, 4, 5 e 6 e vê se você entende ou não. Depois a gente pode retomá-los sem nenhum problema. Eu sugiro que a gente veja agora esse tal de postulado da régua. Ok? E resolva um exercício que envolve ele, que é o exercício 7, que é um tanto quanto longo. Espero que caiba aí na nossa aula.
Se não couber, eu termino de resolver na próxima quarta-feira que vem, né? Tá bom? Mas vamos lá. Eu quero saber, antes então de continuar, se vocês têm alguma dúvida. Não? Tá bom. Ok. Pessoal, se tiver dúvida, tem que falar, hein? Muito bem. O postulado da régua. O postulado da régua, pessoal, ele vai colocar no nosso universo da geometria aí uma métrica. Como assim uma métrica? Nós vamos agora começar a falar de distância entre pontos dentro do nosso plano, ou sobre uma reta, tá certo? Mas para falar de distância entre dois pontos, a gente tem que falar justamente do postulado da régua, que o material de vocês classifica como o postulado 4. Tá? Por isso que eu não quis chamar aqueles postulados aí do último exercício de P4, porque aqueles postulados do segundo exercício, eles são exclusivos dessa geometria plana, projetiva plana. Tá? Então, para a nossa sequência de estudos, o postulado da régua é o cara que dá, então, para a gente uma ideia de medida, tá? Ou de métrica. Então, postulado da régua. O postulado da régua é o P4. Tá? Ele fala assim, ó. Ele fala o seguinte. Aqui. Ele fala assim, olha só. Tá. Antes, eu quero comentar uma coisa aí. Não sei se vocês se lembram, mas eu vou fazer uma observação aqui antes da gente discutir o postulado. Mas ele cita aqui função objetora. Tá? Então ele fala assim que o postulado 4 envolve uma função chamada de função bijetora. Então eu vou relembrar esse conceito aí que vale a pena. O que é uma função bijetora, pessoal? Então isso é uma observação, tá? Uma função bijetora é uma função que é injetora e sobrejetora simultaneamente. Tá. O que é uma função injetora? Uma função injetora, ela tem a seguinte característica. Uma função é uma relação entre dois conjuntos, onde você tem um conjunto de partida que chama domínio
Imagem. Certo? Tem um conjunto de chegada que chama contradomínio e tem a imagem. Esse é o domínio, esse aqui é o contradomínio. E a imagem é o seguinte. Vamos supor que você tenha três elementos aqui. Tá? E que você... quatro, né? E que você tenha lá no seu contradomínio 5 elementos. Ok? Se você tem uma relação entre os conjuntos A e B, desse jeito que você está vendo aqui, ou seja, onde cada elemento do seu contradomínio tem chegando nele uma setinha só, você fala que essa função é injetora. Certo? Mas perceba que lá do contradomínio, nem todo mundo foi usado. Nem todo mundo. Então você diz que essa função é injetora, mas não é sobrejetora. Uma função, para ser sobrejetora, ela tem que ter todo mundo do contradomínio dela sendo utilizado. Esse conjunto aqui de elementos que nós utilizamos, ele é chamado de imagem. Então estou dizendo que a F é injetora, mas não sobrejetora. Por que ela não é sobrejetora? Porque a imagem é diferente do contradomínio. Então, essa caixinha azul aqui é a chamada imagem. Imagem. Certo? E detalhe, a imagem ela é diferente do contradomínio, como eu já tinha falado. Por isso ela é injetora, mas não sobre. Tá. Então, a imagem de F é diferente do contradomínio de F. Por isso ela não é sobrejetora, apesar de ser injetora. Uma função que é só injetora, mas não é sobrejetora, ela não é bijetora. Tá. Agora eu vou dar um outro exemplo. Imagine que você tem agora isso aqui, ó. Um conjunto A, conjunto B, e uma função que relaciona os elementos de A com os elementos de B. E essa função é G. Pessoal, essa função ela tem uma coisa. Ó. Lá no meu contradomínio eu tenho 3 elementos e todos eles foram utilizados. Todos eles. Então minha função é sobrejetora. Porém ela não é injetora. Por quê? Porque 2 elementos diferentes do domínio têm a mesma imagem. Isso faz com que a função
não seja injetora, apesar de ser sobrejetora. Então essa função é sobrejetora, porque a imagem de F, de F não, de G, é igual ao contradomínio de G. Mas ela não é injetora, então ela é sobrejetora. Ela é sobrejetora. Não é injetora, mas não é injetora. Não é injetora. Por que ela não é injetora? Porque você tem dois caras do domínio que compartilham a mesma imagem. Isso é função, mas não é injetor. Bom, o nosso amigo está falando que uma régua, que é o nome que a gente vai dar para uma determinada função, para essa função ser chamada de régua, a função tem que ser bijetora, ou seja, o grande problema, pessoal, de funções que não são sobrejetoras. Tem alguém com o microfone aberto, pessoal. Vamos tentar fechar. É que funções que não são bijetoras, elas não são funções na volta. Traduzindo, elas não têm função inversa. Uma função f tem função inversa, uma função que volte, se na volta ela também for função. Perceba que a função de a para b, que a gente chama de f, ela satisfaz as condições para que a relação entre a e b seja uma função. Mas se você pensar em alguma coisa que volte, nós temos um elemento sobrando aqui. Na volta, o b seria domínio e o a seria contradomínio. Então, para ser função, eu não posso ter ninguém sobrando no domínio. Então, uma função que, apesar de ser injetora, mas não é sobrejetora, ela não admite uma inversa, ela não tem volta. Se você analisar a mesma coisa para a função que é sobrejetora, mas não é injetora, você tem um problema na volta aqui. O problema na volta é que, se você imaginar uma relação na volta de B para A, B passa a ser o seu domínio. E em funções, um elemento do domínio não pode ter duas imagens distintas. Então, funções que são sobrejetoras, mas não são injetoras, elas não admitem inversa. O nosso lance da régua aí exige que a função que a gente vai chamar de régua, exige que ela seja bijetora, porque a volta tem que ser verdadeira também. Tem que ser uma função. Tá? Então, uma função é bijetora quando ela é injetora e sobrejetora. Ou seja, quando você tem lá uma relação, vamos dizer assim, de 1 para 1. Isso é uma função bijetora. Perceba que as funções bijetoras, na volta, elas são funções também. Certo? Ou seja, se você diz que existe uma função que relaciona A com B, e essa função é bijetora, então existe uma função que volta, que é chamada função inversa. E essa função f, do jeito que eu fiz aqui, ela é bijetora. Tá. Por que eu expliquei tudo isso? Porque o postulado 4 diz que para cada linha L existe pelo menos uma função. A gente consegue determinar ou criar uma função bijetora que relacione cada elemento da linha L a um número real. Essa função é chamada de régua, ou seja, ela é uma regra que associa a cada ponto P da linha
um único número real f de P. E, dado o número real na régua, existe um único ponto Q na linha associado a esse elemento R. O que nós estamos falando é o seguinte, do quarto postulado. Está aqui nossa linha. Está aqui nossa linha, L. Está aqui nossa régua. Se eu tiver um ponto Q aqui, está aqui a régua. Eu tenho que ter uma função que leve as coordenadas, ou melhor, o ponto Q, a posição do ponto Q, esse número aqui, vou chamar de R, que pertence entre os reais. Tá certo? Então existe uma função que pega Q, ponto Q, e te leva um número R. Só que essa função tem que ser bijetora. Que a função que leva o Q no R, que leve, por exemplo, um S, um outro número real, na volta a um ponto lá na linha. Ela tem que valer tanto indo quanto voltando. Isso aqui será a inversa da F. Pô, mas para F ter inversa, ela precisa ser bijetora. É o nome que a gente dá para a régua. E ela tem que ir e voltar. Perguntas. O negócio está ficando mais abstrato, certo? Alguma dúvida, pessoal? Tá. Então, de agora em diante, a gente vai admitir que todos os conjuntos de pontos ou os planos que nós vamos trabalhar, o pior é que o exercício, Ana, que ele propõe é de quebrar a perna. Fazer na próxima aula. Tá? Pelo menos vamos tentar entender o seguinte. O que nós vamos fazer? É que toda vez que você tiver uma linha, você tem uma régua. E que cada ponto aqui da linha está relacionado a uma medida aqui, só isso. Então, blá 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 de função, blá blá blá. Mas basicamente é isso. Assim, o exercício que ele propõe, que é o sétimo, é uma verdade absoluta, porque isso aí ele está dizendo que nós temos que engolir isso como verdadeiro. Eu vou ver se eu consigo um exercício mais ou menos, né, pesado antes de resolver o sétimo, porque o sétimo assusta um pouco. Tá? Eu sugiro que vocês tentem resolver os que ficaram para trás. E eu estou à disposição aí, tá, gente? Só deixa eu fechar uma coisa aqui rapidinho. Muito rapidinho. Só para a gente fechar esse... Faltou uma coisa. Uma vez que você define uma régua, você define uma métrica. Tá?
define uma distância. E essa distância, ou melhor, você pode calcular uma distância. E essa distância, nós vamos definir como sendo isso que eu colei aqui, ó. De agora em diante, nós vamos trabalhar com a geometria como ela sendo uma métrica, ou seja, vai haver uma régua. Entre dois pontos, ela vai ser justamente a diferença régua, tá certo? Em módulo. Tudo bem? Sendo a F a régua escolhida para a linha em questão. Então, cada linha pode ter a régua que você quiser, desde que ela satisfaça o lado 4, desde que ela seja bijetora, certo? E que, ou seja, ela vai e volta. Uma vez que existe uma régua, que a gente chama de distância entre os pontos, entre a medida que cada ponto tem na régua em módulo. Isso é verdade até na régua que a gente usa na escola. Faltou falar isso. Beleza. Se não houver dúvidas, eu sugiro então, pessoal, que vocês leiam esse material. Tem que ter uma leitura aí, pelo menos com relação aos postulados, para a gente poder trabalhar esses postulados. Os exercícios eu vou, como eu falei, o exercício 7 é meio pedreira, então eu acho que ele vai assustar um pouco. Então talvez seja uma boa a gente fazer um intermediário aí no começo da próxima aula e depois fazer o 7. Que ainda tem alguns postulados para que a gente possa fazer. Ou melhor, conhecer. Beleza? Alguma pergunta? Esse silêncio me preocupa. Eu quero a minha mãe. Eu quero a minha mãe. Pois é, viu? É chata. É chato. Mas a gente vai vencer. Vai ter que passar por ela. Eu passei por ela na minha graduação. Foi no quarto. E eu tive aula com uma professora da Unicamp lá que ela, aliás, é autora de um livro. Sei. Mas eu passo agora. Se vocês conseguirem PDF, eu não tenho PDF. Esse é o livro. Ele é legal também. Bom. Então tá. Dá uma lida nesse material, vai, acho que eu tenho um pouco além ali. E a gente vai conversando, tá? Próxima aula, quarta-feira. Dá aula em breve no WhatsApp. Falou, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Falou, tchau.